segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é com respeito à formação das nossas polícias. Essa polícia, como a história do Rio de Janeiro, tem uma herança escravocrata. Aqui se praticou por mais tempo até do que em São Paulo, né, a utilização de escravos para fazer as lavouras, para fazer os serviços mais elementares e mais desvalorizados na sociedade carioca e fluminense. Então, esta polícia, ela tem esta herança, queiramos ou não. Nós vamos ver adiante, com as estatísticas, que o maior número de pessoas mortas são negros. O maior número de mulheres vítimas de feminicídio são negras. Então, isso tudo indica que há um método, há uma orientação para o combate à violência pela Polícia do Rio de Janeiro. Polícia Militar e Polícia Civil. E eu vou comentar isso um pouco mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil, né, ele já é considerado um dos países mais violentos do mundo. As estatísticas variam conforme a fonte. A OMS, por exemplo, dizia que o Brasil era o 9º país mais violento do mundo. Mas as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, aponta o Brasil como o 18º. Não são posições confortáveis. Mesmo como 18º, a nossa posição é muito ruim. Mas ela melhorou porque as estatísticas deram uma melhorada, que não estão bem explicadas ainda. O Brasil apresentava uma taxa de mortalidade, que é o número de óbitos por violência para cada 100 mil habitantes, apresentava uma estatística de 31 óbitos para cada 100 mil habitantes. Esse número vem caindo e as Nações Unidas agora apresentaram um número de 27,4 óbitos para cada 100 mil habitantes. Ora, houve então uma redução dessa taxa de homicídios, que era de 31,6, caiu para 21,7 em 2019. Agora, no Rio de Janeiro, em particular, essa queda foi mais acentuada. Ela caiu de 38 para 20,6 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Isso é motivo de comemoração? Eu acho que não. Veja só, minha amiga das redes sociais e meu amigo das redes sociais. São Paulo, aqui do nosso lado, que tem um nível de desenvolvimento superior ao Rio de Janeiro, mas muito próximo, tem números muito mais comemoráveis, digamos assim. Por quê? Se em 2017 o Rio de Janeiro tinha 38,4 óbitos para cada 100 mil, São Paulo tinha 10,3, menos de um terço. E hoje, quando o Rio de Janeiro tem 20,6, por essas estatísticas que estão sendo questionadas pelos próprios órgãos de segurança, São Paulo tem 7,3, também um terço do total. Então, por que São Paulo tem um terço das taxas de homicídios que o Rio de Janeiro? Isso se explica por alguma razão cultural, econômica? Não tem essa explicação. É porque a polícia de São Paulo foi treinada, foi orientada para mudar as suas técnicas de abordagem, as suas técnicas de investigação, etc., para poder elucidar os crimes e, assim, desestimular a criminalidade. Porque São Paulo tinha índices superiores ao Rio de Janeiro, né, de 2010, 2020. São Paulo tinha mais óbitos para cada 100 mil habitantes do que o Rio de Janeiro. No entanto, São Paulo caiu e o Rio de Janeiro permaneceu praticamente estável. Então, é coisa que pode ter correção se houver uma política pública de segurança pública que seja consistente. E isto tem de ser feito como uma política de Estado e não uma política de governo, que cada governo muda. Nós vamos ver adiante que essa política de segurança pública no Rio de Janeiro tem oscilado violentamente. Nós vamos chegar a isso em minutos. Mas o que eu quero lhes dizer é que há uma formação da polícia que precisa ser alterada, porque polícia eficiente não mata, polícia eficiente prende e processa, e isso é que está faltando no Rio de Janeiro. Bom, a outra questão é que
o homicídio de mulheres é um número que também não está muito convincente nas estatísticas disponíveis. Por quê? Ela é de 2,5 óbitos para cada 100 mil habitantes mulheres. Só é superior à de São Paulo. Então a posição do Rio de Janeiro nesse ponto está muito melhor em relação aos demais estados da federação. Agora, a verdade é que 66%, 2/3 das mulheres que morrem são negras. E também 77% do número de óbitos por violência são de negros. Só 33% são de brancos, amarelos ou indígenas. Então, é uma distorção que mostra como a polícia, sobretudo a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, tem uma certa preferência por negros para matá-los. E isso se traduz no seguinte: se você olhar as estatísticas sobre quem são os mortos, você vai ver que primeiro são homens negros, segundo são jovens, solteiros, menos de 7 anos de educação na escola, e esses homicídios acontecem entre as 18 e as 22 horas nos meses de verão. Veja só como é que é uma especialidade, porque isso acontece há anos, né? Mostrando que existe um certo método na atuação violenta da polícia contra a população. Sejam bandidos, sejam suspeitos. Eles matam porque é suspeito. Não chegam nem a investigar, vão matando. Então isso é que dá ao Rio de Janeiro uma posição desconfortável que poderia ser muito melhorada, tendo como parâmetro o estado de São Paulo. Eu não estou dizendo aqui, como agora os meios de comunicação estão todos falando, tem que usar câmera no uniforme, que isso melhora o rendimento, o desempenho da polícia. Eu não estou defendendo que se instale câmera no fardamento dos policiais militares. Estou dizendo que é preciso treiná-los. Havia um comandante da PM, que era o coronel Magno Nazaré Cerqueira, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que era uma pessoa que eu me tornei amigo, admirador, infelizmente foi assassinado, e que tinha essa política de proximidade, de utilizar a população como um aliado, porque é assim nos países mais sérios. Mas eu vou falar sobre política de segurança em seguida.